Você já parou para pensar sobre as grandes perguntas da vida, como por exemplo, de onde viemos, quem somos e para onde vamos? Ou o que faz a vida valer a pena? A filosofia é exatamente isso. O amor pela sabedoria é uma jornada em busca de respostas para essas outras e grandes questões. A história da filosofia é longa e fascinante, estendendo-se por mais de 2.500 anos, até mesmo antes do tempo de Cristo. Isso mostra o quanto as pessoas sempre estiveram curiosas sobre o mundo ao seu redor e sobre si mesmas. Os filósofos, ou seja, as pessoas que amavam pensar sobre essas grandes perguntas, nos deixaram um tesouro de ideias. Por isso que quando começamos a estudar o assunto filosofia, ela nos coloca em outro patamar, ou seja, começamos a ver, pensar e comentar sobre as coisas de uma forma mais sofisticada. Eles, os filósofos, nos ajudaram a ver o mundo de maneira nova e emocionante. Pode parecer um pouco complicado no início, porque eles usavam palavras e ideias complexas. Por isso, eu tenho esse canal para tornar tudo simples e interessante para você. Um exemplo é Platão, um filósofo famoso naquela época e até os dias de hoje que falamos muito dele. Ele nos falou sobre o quão importantes são as palavras que usamos. Ele dizia que precisávamos ser cuidadosos com elas, porque as palavras podem ser mal interpretadas ou até mesmo mal usadas. Fazemos muito isso e é importante saber a etimologia das palavras. Sempre que tiver uma dúvida ou você lê uma palavra que você não sabe exatamente o que significa, procure no dicionário. Fazer isso muda totalmente a sua interpretação do texto. Então sejamos cuidadosos e assertivos na hora de usá-las. Agora, voltando a falar sobre o significado da palavra filósofo. Essa palavra não existia, mas era necessário encontrar uma palavra que identificasse essas pessoas que amavam a sabedoria e que não paravam de buscá-la. E foi então que a palavra filósofo ou filosofia foi inventada. Um cara chamado Pitágoras, que também era muito bom em matemática, foi quem começou a usar esse termo. Sim, ele mesmo, o cara do Teorema de Pitágoras. Ele era matemático, mas também um grande pensador daquela época. Ele queria dizer que, mais do que simplesmente saber muitas coisas, ele amava buscar o conhecimento. Isso era novo naquela época e mostra como a filosofia é sobre estar sempre aprendendo e questionando. Abrindo um parênteses aqui, você sabe quem foi o filósofo mais questionador daquela época da filosofia antiga? Foi um cara chamado Sócrates. Não o jogador de futebol, e sim o filósofo Sócrates. E se você quiser saber algo mais sobre ele, tem um breve vídeo aqui também no canal. Mas, voltando a falar em aprender, já ouviu falar de um cara que se chamava Diógenes Laércio? Eu nunca tinha ouvido falar até que comecei a estudar filosofia. Ele era um cara como um jornalista daquela época, o Léo Dias da Antiguidade. Ele escreveu muito contando histórias sobre a vida dos filósofos e graças a ele e esses escritos que ele deixou, sabemos muitas coisas sobre esses pensadores antigos, mesmo séculos e séculos depois. Daí eu paro para pensar quem serão os filósofos dessa era que estamos vivendo, porque a filosofia também trata sobre a ética e a moral. Bom, melhor não pensar. E aqui está a parte legal. A filosofia não é sobre pensar, ela nos ajuda a viver melhor. Ela nos faz perguntas como o que significa ser um bom amigo ou como podemos ser felizes.
E existem pessoas que nascem, vivem e morrem sem sequer haver pensado o porquê viver. Essas questões que todos nós enfrentamos, e a filosofia oferece algumas pistas interessantes sobre como respondê-las através desses filósofos que nada mais eram amigos e amantes da sabedoria. Eu demorei muito para entender o que era a filosofia e, claro, ela vai muito além disso tudo que eu estou falando. Mas como esse é somente um momento da nossa viagem pela sabedoria cultural, por aqui ficamos. Nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo, descobrindo novas ideias que podem mudar a forma como vemos a vida. Até o próximo momento. Vem comigo para mais descobertas fascinantes.